Microfone aberto. Entrevista com convidados. Bom dia, ouvintes da Rádio Ritmo FM. Hoje, dia 13 de junho, entrando no ar, mais uma edição do Microfone Aberto. Uma pauta muito importante e muito atual. Vamos falar da violência doméstica contra a mulher na pandemia. As convidadas de hoje, muito especiais, doutora juíza de direito, doutora Keila Blanc de Knop, agradecendo, muita honra por ter aceitado o convite. Nossos ouvintes vão ter o privilégio de ouvir informações importantíssimas a respeito desse tema. Outra convidada muito importante também, a doutora mestre, doutora Gesiane Marins. Doutora Gesiane Marins, que também vai colaborar nessa roda, desse assunto tão importante. Vale ressaltar que estamos no isolamento social, estamos fazendo a entrevista remotamente, e como vocês estão ouvindo ao fundo, hoje estamos gravando um feriado de Corpus Christi, e está passando aqui, pertinho, uma procissão. Estou até emocionada, arrepiada, porque, como bem vocês sabem, no interior o pessoal enfeita as janelas, né? Todo mundo enfeita a sua janela para a passagem da procissão. Exatamente nesse clima de feriado, de Corpus Christi, ainda mais sensibilizados, sobretudo porque vamos abrir esse tema no microfone aberto de hoje sobre a violência contra a mulher. Muito bem-vindas, grande prazer. Obrigada. Vamos começar falando até na sequência aqui da nossa live, eu estou com a doutora Gesiane Marins, psicóloga. Então, se me permite, doutora Keila, eu vou começar falando com a doutora Gesiane sobre esse tema. Li algumas matérias no decorrer da semana, dos últimos meses, porque temos um boletim informativo e então a gente acaba lendo várias manchetes e matérias, inclusive sobre o aumento de divórcio, o aumento da violência no isolamento social devido à aproximação dos casais num espaço tão pequeno e restrito, às vezes, que é a maioria dos casos dos nossos brasileiros. Então, sobre a violência contra a mulher, doutora, gostaria que a senhora pontuasse aí quais são os primeiros motivos que levam à violência contra a mulher e por que, de certa forma, a nossa sociedade meio que permite que isso aconteça de uma maneira tanto passiva. Bem, gostaria de começar agradecendo aos ouvintes da 104,7 FM, a Neia pelo convite, a doutora Keila por compartilhar esse momento aqui com a gente. E é muito pertinente a sua pergunta, né? Porque é exatamente isso que paira a mente das pessoas. Por quê? Por que isso acontece? A gente sempre quer encontrar alguma justificativa, porque a justificativa nos acalma, né? De certa forma, isso nos traz algum tipo de suporte ou de aconchego frente a esse problema que tem crescido grandemente e agora com a pandemia mais ainda. Né? Segundo alguns dados, ainda a gente não tem pesquisas muito fechadas, porque tudo está sendo muito novo e tudo muito recente, mas já existe uma hipótese aí de que as denúncias, no começo da pandemia, elas não foram tão grandes assim. Mas com o passar do tempo desse isolamento social, elas foram aumentando em grande escala e aí a saúde pública como um todo careceu, né, dessa atenção voltada à violência contra a mulher. E aí, quando a gente fala de porquê, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não, no momento que a gente acha uma resposta, e se existe essa resposta do porquê, da gente tirar esse tipo de culpa do agressor.
né? Então, o que tem que ficar muito claro aqui a todo momento é que o agressor é agressor e a vítima é a vítima. Né? Nós temos alguém que tem algum tipo de comportamento que foge da normalidade e tem alguém que sofre com esse tipo de comportamento em qualquer condição, em qualquer circunstância. Isso a gente não tem que abrir um parêntese, né? Existe alguém sofrendo com esse tipo de agressão. Agora, alguns motivos que podem levar uma pessoa a ser agredida, como a própria Lei Maria da Penha, que a doutora Keila depois vai estar abordando melhor, que essa é a área dela, né, não a minha, mas ela aborda os tipos de violência. E esses tipos de violência acabam trazendo se existe esse porquê para a gente. Então, às vezes, a pessoa vive numa condição de dependência emocional, de condição psicológica, que acaba vivenciando uma violência psicológica, que é um tipo de violência, e não se dá conta de que está vivendo aquele tipo de violência. Então, às vezes a pessoa traz esse tipo de violência psicológica e a pessoa interpreta como não é um zelo, é um cuidado que ele está tendo comigo, é uma maneira de dar mais assistência, mais atenção, e a outra pessoa está sinalizando, não é isso que ele está querendo dizer, não é bem isso que ele está querendo transmitir. Mas por viver num ambiente, às vezes, né, aí entram várias questões da psicologia, né, que a gente pode abordar. Às vezes por uma história de vida, uma história familiar, o ambiente que foi inserido ao longo da existência, acaba vamos dizer assim, se colocando naquela condição de violência psicológica sem se dar conta. É muito importante, né, a gente também abrir aí um parêntese e dizer que a violência física, ela é a mais clara de ser notada, porque afeta o físico, o corpo, né, a troca ali de forças, vamos dizer assim, naquele momento, e é mais fácil de ser notada. Os outros tipos de violência, elas são silenciosas. É mais difícil da gente identificar e da gente reconhecer que aquilo está acontecendo com a gente. Então, a sua pergunta, que daqui a pouco eu vou voltar falando sobre os tipos de violência, para a gente não tomar muito tempo em relação a isso, mas a sua pergunta é em relação ao porquê isso acontece, os porquês são diversos. E eu acho que a gente não deve pontuar esses porquês para não trazer esse conforto, como se fosse justificável essa situação. Né? O fato é, existe uma mulher sendo violentada, independente da história dela de vida, independente da situação que ela está inserida e que ela precisa de algum tipo de assistência. Né? E que aí cabe não só a ela denunciar, mas as pessoas que estão à volta, no momento que denunciam, elas estão dando suporte a essa pessoa que está sendo violentada. Tá? Então, os fatores podem ser emocionais, podem ser econômicos, podem ser histórico familiar, mas isso não justifica a violência. Sem sombra de dúvida, doutora Gesiane Marins. A palavra para a juíza de direito, doutora Keila Blanc-Decknop, mais uma vez ressaltando os agradecimentos às duas entrevistadas, esse tema tão importante. Doutora Keila, a pergunta inicial da senhora talvez pareça em alguns momentos que serei redundante, mas o ouvinte de rádio é muito rotativo. Então, às vezes, a pessoa liga o rádio no início e não vê o final da entrevista, então a gente acaba sempre voltando um pouquinho e até para pegar outros ganchos dentro do que já foi dito. Quais fatores emocionais contribuem para que uma mulher viva em um ambiente de violência? Essa pergunta cabe, logicamente, para a doutora Gesiane, como também para a juíza doutora Keila Blanc-Decknop. Fiquem à vontade. Nesse momento, Eu agradeço aí o convite de vocês, estou muito feliz de estar participando do programa e falando de um tema tão importante, ao lado de uma jornalista que eu sei que tem o seu papel e exerce muito bem o seu papel na sociedade, e a doutora Josiane Marins, que é minha amiga há bastante tempo. Torcemos uma pela outra, ficamos às vezes tempo sem nos ver, mas quando nos encontramos, a gente sabe que a gente tem uma afinidade muito grande.
O tema é extremamente importante. Eu vou voltar um pouquinho para dizer que o Observatório da Justiça em números, e aí eu estou falando em números só da Justiça, eu não sou da área da saúde pública para falar sobre a saúde pública, mas eu posso garantir aos senhores que o Observatório da Justiça em números, tanto do CNJ quanto do TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, notou um aumento de 50% nas denúncias de violência doméstica, nas medidas protetivas que chegam ao juiz, né? E esse fenômeno não é nosso, também cresceu na China, também cresceu na Inglaterra, também cresceu na França, não tanto quanto nós, lá ficou em torno de 35% a 43%, a gente aumentou um pouco mais. E por que, você me pergunta, aumentou isso durante a pandemia? Porque o isolamento é uma forma de... Se existe um ambiente para se cometer o crime da violência doméstica contra a mulher, esse ambiente propício é o isolamento. Se a gente for falar fora da pandemia, mas qual é, então, o ambiente que se comete esse crime? O homem, primeiro, começa a afastar a mulher da família, ele começa a afastar a mulher das amigas. Essa sua amiga não serve para andar com você, ela é assim, ela é assada, ela se veste assim, ela se veste assado, eu não acho que você deva andar com ela. Ele começa a criar um clima de isolamento. Não gosto da sua mãe, não quero que você vá na casa da sua mãe, não quero que você vá na casa da sua irmã, por isso, por isso, por isso, por aquilo. E esse é um ambiente propício para se cometer o crime, né? E por que existe, né? Por que se existe esse crime? Porque a mulher, ela é a parte frágil nessa relação, mas não é frágil em força, né? Ela é frágil porque essa vítima, ela está subordinada a esse homem patrimonialmente, ou ela está subordinada a ele, um sentimento de subordinação que ela acha que ela sem ele ela não vai sobreviver. É um discurso que os homens frequentemente têm. Você sozinha não sobrevive, você precisa do meu dinheiro. Quem é que vai te dar trabalho? Você não tem formação nenhuma. Eu sou o dono da casa. Se você sair dessa casa, como você vai sobreviver? E aí, à frente, a gente vai falar sobre o que o juiz pode fazer por essa mulher que sofre violência doméstica, e há saída para tudo. Não pense a mulher que ela é obrigada a viver dentro desse contexto, não, porque ela não é. E toda mulher tem o direito de viver uma vida livre de violência. O Brasil assinou vários tratados em que se compromete a isso, e a Lei Maria da Penha, ela é o terceiro melhor diploma do mundo de proteção à mulher. E então a gente tem o que fazer por você que está sofrendo esse tipo de situação. Sim. Complementando aí a fala da doutora Keila, né, ela acaba esbarrando no ciclo da violência. Quando ela fala sobre... pode prosseguir. Exatamente. É um bate-bola a nossa conversa, a gente não tem uma ordem muito específica. Eu ia exatamente fazer essa pergunta. Como se dá o ciclo da violência doméstica? Uhum. Está feita, mas eu gostaria só de fazer uma pequena observação sobre um filme que eu acho que tem um pouco a ver. E, por um acaso, eu assisti esse filme essa semana. Eu não sei se vocês conhecem A Cor Púrpura. Não conheço. Ressalta, lindíssimo. Ressalta, sobretudo, o pavoroso racismo e as consequências do racismo. Mas fica muito claro, no decorrer do filme, a submissão e a violência contra a mulher, que já é negra e que, ainda assim, é uma escrava do próprio marido naquela cultura, naquele momento da história. Mas o recorte que eu faço aqui é sobre uma cena. A mulher que mais sofreu, a personagem que mais sofreu, ao meu ver, no filme, que apanhou do marido e sofreu toda a humilhação psicológica possível,
que é a violência moral, além da violência física. O filho dela se casa e, em determinado momento, ele não sabe como lidar com a situação, um atrito com a esposa, e ele pergunta para a mãe: o que eu faço com ela? Com a nora. Ela para, observa o nada e diz: bate nela. A questão cultural. Uhum. Então, retomando a pergunta feita só para a gente seguir aqui, como se dá o ciclo da violência doméstica? Independente do meu comentário, se ele servir em algum momento para gancho, fique à vontade. Não, mas é muito pertinente o que você colocou, porque essa questão que a doutora Keila colocou, que às vezes faz parte e faz muito parte do discurso do homem, como que você vai viver sem mim? Você não tem estudo, você não tem trabalho, como que você vai viver sobre a questão econômica? Isso vem muito de uma questão histórica, sócio-histórica e cultural. Nós fomos criados, de certo ponto não é errado, mas para a gente não aceitar casamentos finalizados, terminados, né, falidos. Então, assim, existe também uma questão muito forte de que se eu conduzo esse casamento, mesmo que é um casamento violento, eu estou casada, ponto. Não interessa em qual condição eu me permaneço casada. O que interessa é que, socialmente falando, qual é o seu estado civil? Casada. E quando eu pergunto qual é o seu estado civil? Divorciada? Separada? Psicologicamente, isso tem um peso para determinadas mulheres ainda. Né? Porque aí vem uma questão de que eu não vou ser respeitada na sociedade, eu não vou, as pessoas vão me olhar com os outros olhos, eu vou querer algum tipo de resposta e as pessoas não vão poder me dar porque eu sou separada, eu vou ter mais dificuldade de ter emprego porque eu sou mãe agora separada. Então, existe uma série de crenças, de pensamentos e de ideias que também podem contribuir para a mulher, às vezes, permanecer neste ambiente. Entra aí o ciclo da violência. O primeiro ponto do ciclo da violência, que a gente vai chamar, é o ciclo de tensão. O que é esse ciclo de tensão? É quando o homem chega em casa sem nenhum motivo aparente ou significante e começa com comportamentos violentos não contra a mulher, mas contra o ambiente, contra o espaço que ela se encontra inserida. Você quer falar alguma coisa, né? Colocar? Não? Posso tocar? Sim. Exatamente. Eu ia perguntar quais os fatores emocionais que contribuem para que uma mulher viva em um ambiente de violência. Sim, sim. Então, assim, esses fatores emocionais que eu citei anteriormente, né, que às vezes podem ser fatores dessas dependências emocionais ou esses fatores sócio-históricos e culturais, e aí entra num processo de ciclo da violência, que ela pode se inserir nesse processo de ciclo da violência. Esse primeiro momento, que é o momento da tensão, é esse momento onde o homem começa com comportamentos violentos, não a ela, mas ao ambiente, sem justificativa. Então, pode quebrar objetos, pode socar uma porta, pode falar mais alto, né? E aí ela começa a perceber que algo está acontecendo de estranho, mas ela não entende que aquilo dali ainda é um sinal de algo estranho contra a ela, contra a essa mulher, né, essa pessoa. E ela tenta acalmar esse ambiente, e ela tenta justificar: ele perdeu a cabeça, ele tem andado muito estressado, né, as coisas que têm acontecido na vida dele têm levado ele a ter esse tipo de comportamento. O tempo vai passando, esses comportamentos podem ficar mais frequentes, e ela sempre justificando de que isso é porque ele está mais estressado, mais preocupado, pegando a ideia agora do isolamento. O salário diminuiu, o desemprego está maior, ou ele está mais dentro de casa, com as crianças vendo mais os problemas de perto. Então, é por isso que ele está muito nervoso, mas ele não é assim, ele não é uma pessoa dessa forma, desse jeito. E aí chega no segundo momento do ciclo, que é o momento que a gente chama do ato da violência. Então, ele deixa de violentar objetos, coisas e situações e passa a violentar a mulher. Ela, fisicamente, psicologicamente, economicamente, moralmente, que a gente entra aí nos tipos de violência, né, falando.
E aí ali ela começa a se dar conta, ela começa a perceber assim, bem, foi contra mim, né? Então isso daí me afetou agora diretamente. E agora, o que eu faço? Mas aí vem de novo aquela questão de querer justificar, querer aceitar, querer criar condições para que aquilo não seja real, para que às vezes ela não enfrente o problema, ou às vezes ela não acabe com o casamento. Aí nós entramos no terceiro momento do ciclo, que é o momento de quê? Que ela suporta isso, as coisas passam, ou ela pode sair de casa, ou ela pode se separar, mas o tempo passa, as coisas trazem um falso ajustamento, como se as coisas estivessem entrando no lugar. Aí ele pede desculpas, né? Ele vem querendo carinhosamente se aproximar novamente, e ela começa a repensar. Quanto que vale, de fato, né, terminar esse casamento? Quanto que vale, de fato, se distanciar? Então, eu aceito o carinho dele, eu aceito o pedido de desculpas dele, eu aceito a reaproximação dele em relação à nossa casa. Porém, existe um sentimento ali, lá dentro, do ato da violência física, moral, psicológica, e do ato da tensão também, do primeiro ciclo, que é de culpa, que é de medo, que é de dúvida, né? Que será que isso vai voltar a acontecer, vai voltar a existir? E nessa dúvida, nessa culpa, nesse medo, os comportamentos voltam a existir. Porque essa pessoa é uma pessoa que agrediu ou que agride. E aí entra no ciclo, de novo, da tensão, da violência e por aí vai. Por isso que a gente chama de ciclo. Nesse momento, eu gostaria que a senhora pontuasse, doutora Gisiane, a seguinte questão. A violência, o vínculo e algo que se transforma numa questão patológica. A pessoa sabe que está sofrendo a violência, sabe que não é correto, sabe que não é justo, além de toda a dor da alma e física, e existe esse vínculo e ainda a questão cultural que não apoia muito a mulher, porque ela precisa estar continuando casada, porque a sociedade quer e respeita mais as mulheres. Enfim, por que a mulher suporta tanto e por tanto tempo, mesmo tendo consciência, quando começa a ter consciência de que não deve aceitar essa situação? O Instituto Avon, ele tem um projeto de responsabilidade social e que ele faz um trabalho muito bacana com mulheres e faz pesquisas já há vários anos sobre isso. E tem uma pesquisa que não é tão recente assim, mas agora eles estão com pesquisas não, com dados mais recentes sobre isso, né? E ele aborda, ele fez um levantamento com várias mulheres, entrevistas com várias mulheres, e elas apontaram exatamente essa dependência econômica, exatamente esse pensamento de que o homem tem que exercer o domínio sobre a casa, ele é a voz maior, é a voz mais ativa nesse espaço familiar, ele tem o poder aquisitivo maior. Se ele não tem o poder aquisitivo maior, mas ele é mais capaz de fazer controle do financeiro da casa. Se a gente for parar para perceber, né, doutora Kelinéia, quantas mulheres ganham bem, têm condições de se sustentarem sozinhas, mas mesmo assim o financeiro fica sob o domínio dos homens, né? Porque elas acreditam que ali eles têm maior competência para controlar, então vai saber fazer o dinheiro aparecer, vai saber administrar melhor o dinheiro. Isso é um tipo de violência, que a gente fala de violência patrimonial, né? Não só do dinheiro, do seu casamento, do seu trabalho, mas assim, quando qualquer patrimônio fica sob o domínio de uma pessoa que tira o direito de outra, né, a ter essa responsabilidade também na administração. E aí, quando você me pergunta se isso pode se transformar patológico ou não, eu volto a dizer que a gente tem que tomar muito cuidado da gente não justificar isso, né? Se for patológico ou não, a gente de novo cai na questão, continua sendo violentada, isso não justifica a violência, a gente tem que tomar cuidado com isso. Existem características de transtornos de personalidade que favorecem sim a esse ato, né? Nós temos, eu não vou falar nomes aqui das características de personalidade,
porque as pessoas vão acabar, às vezes, se estigmatizando, se rotulando. Ah, então eu tenho isso. Ah, então eu possuo isso, então é justificável. Não é justificável. Mesmo que você tenha um transtorno de personalidade que contribua para você ficar num ambiente doentio ou dependente emocionalmente de uma situação, de coisas, né, de relação, o fato é que essa pessoa precisa de ajuda. Então, pode se transformar patológico? Pode. Pode se transformar numa dependência emocional? Pode. Mas é doentio da mesma forma. E a pessoa precisa de ajuda da mesma maneira. Sim. Vou pegar um gancho agora e passar a bola para a doutora Keila, juíza de direito, e fazer a seguinte pergunta para a senhora, doutora Keila. O que o juiz pode fazer pela mulher que sofre a violência doméstica? Medidas protetivas, quais são, por gentileza? O juiz pode fazer quase tudo, desde que a mulher denuncie. Quando uma mulher está inserida no centro de um ciclo da violência doméstica, ou seja, estágios de tensão, seguidos de estágios de explosão, seguidos da que a gente chama de lua de mel. No direito a gente chama isso de lua de mel, que é o pedido de desculpas, eu nunca mais vou fazer. E aí esses períodos entre o estágio de tensão, explosão e a violência doméstica, eles vão ficando cada vez mais curtos, e é grave porque isso tudo pode terminar num feminicídio, que é a morte de uma mulher dentro de casa. Não é incomum. Se você me perguntar assim, mas essa mulher acredita que ela vai ser morta pelo marido? Não, ela acredita. Tanto ninguém que acredita que o outro vai matar, ela continua dormindo na mesma cama, não é verdade? Mas o ciclo da violência é importante de ser observado, esse tempo da explosão, é importante a gente medir isso, porque ao final ele pode sim terminar no feminicídio. Qual, doutora, a média entre o tempo que uma mulher vive dentro desse ciclo de violência doméstica até a primeira denúncia? Pasme, Neia, são 6 a 7 anos. Ela vive 6 a 7 anos de período de agressão até a primeira vez que ela vai na delegacia e denuncia. Quando ela vai na delegacia e denuncia, ela chama o juiz para dentro dessa relação. Ela chama o Ministério Público para dentro dessa relação. Eu já fiz audiências com casais que eram casados há 33 anos e ela chegou para mim na audiência e falou: doutora, depois que eu fui na delegacia, ele nunca mais encostou o dedo em mim. Ele me batia todo dia. Então, chamar para dentro dessa relação é extremamente importante. Mas o juiz só pode entrar dentro dessa relação quando essa mulher vai até a delegacia, quando essa mulher pede ajuda. Não é fácil sair do ciclo da violência. E essa mulher não consegue sair do ciclo da violência sozinha. Ela precisa de apoio ou da família, ou da igreja, ou das amigas, ou do Estado, para ela sair desse ciclo sozinha. Eu sei que você quer me fazer uma pergunta. Sim. Dentro da sua percepção, como juíza, como mulher, com experiência de observações de casos semelhantes em relação à violência, por que a mulher espera tanto tempo para tomar essa decisão? Tudo isso que a doutora Gisiane já falou. Ela vive num estado de dependência econômica, de dependência emocional, porque muitas vezes a própria Maria da Penha, que é a inspiradora da lei, ela era uma mulher bioquímica, ela era uma cearense bioquímica, doutora, né? E ela sofreu a primeira agressão que deixou ela paraplégica e a segunda agressão, o marido tentou matá-la eletrocutada numa banheira. Quer dizer, por que essa mulher tão doutora esperou tanto tempo para denunciar? Provavelmente ela vivia numa dependência emocional desse homem. Ela não conseguia sair da relação. A gente tem que entender que quem comete o crime de violência doméstica não é o traficante que vende
drogas, não é o ladrão de carro, não é o criminoso comum que a gente conhece. Geralmente, o homem que comete a violência doméstica, ele é uma pessoa bem vista na sociedade. Tanto que quando a mulher vai conversar com sua própria mãe, a própria mãe diz: minha filha, ele é bom marido, ele é pai dos seus filhos, releva, o homem é assim mesmo. É por conta desse caminho cultural que a gente tem. A gente tem que entender que quando o Brasil foi colonizado, né, pelos portugueses, a lei que nos regia eram as ordenações filipinas. Há 500 e poucos anos atrás, em que essa lei regia o brasileiro, né, ali havia um artigo em que permitia o homem matar a mulher que fosse pega em adultério. Matar no ato a mulher que fosse pega em adultério. Então, são muitos anos de um treinamento dentro de uma sociedade paternalista. E o que eu quero dizer com uma sociedade paternalista? Uma sociedade que privilegia a posição do homem, que acha que o homem é melhor que a mulher, que acha que o homem pensa melhor que a mulher, onde nós estamos longe de conseguirmos sermos iguais nos direitos humanos. A gente tem que falar mais de igualdade de gênero, a gente tem que falar mais de empoderamento feminino dentro das nossas escolas, sabe? A gente tem que falar mais, ensinar para os nossos filhos o que é isso. Meu sobrinho, essa semana, virou para a mãe e falou assim: mamãe, eu vou tratar muito bem a minha mulher quando eu casar. Ele tem 7 anos. Meu filho, minha sobrinha puxando. O que você vai fazer então, Davi? O que você vai fazer então com a sua mulher? Mamãe, quando ela servir um lanchinho para mim, eu vou agradecer. Olha aí, ele tem 7 anos. Ele não é criado dentro de um ambiente em que se permite isso. De onde essa criança está aprendendo isso? E aí a minha sobrinha, na mesma hora, falou: não, meu filho, você vai fazer seu próprio lanchinho. Não, meu filho, você vai fazer lanchinho para ela também. E ela vai te agradecer quando você fizer um lanchinho. Então, olha isso, onde é que está isso? Onde a gente tem que consertar? É melhor a gente cuidar de onde a gente tem que consertar do que de onde vem isso. Vamos esquecer um pouco, não é muito importante, né? Mas é mais importante a gente consertar isso. Nós somos mães, mulheres, a nós hoje, dentro dessa sociedade paternalista, nos cabe a educação dos nossos filhos. É assim que a sociedade ainda hoje está construída. Então, cabe a nós, mulheres, ensinar os nossos filhos a ser diferentes dos pais, né? Sheila, desculpa te cortando no raciocínio tão importante, mas eu gostaria só de pontuar, exatamente, enfatizar mais essa questão, porque quando eu fiz a pergunta, o que leva a mulher a suportar durante tanto tempo, eu, Néia Gesualdi, eu, cidadã, fui criança e sou uma mulher, e a gente acaba assistindo essa violência, tanto na TV, um vizinho, ouvindo casos, o que eu percebo exatamente a força dessa cultura, ou seja, desses costumes, onde a mulher sempre serve ao homem, e isso acaba virando uma obrigação, mas se ela não faz, isso já é um gancho para uma violência verbal e até física. Então, me ocorre a seguinte pergunta, que não está aqui dentro do meu script escrito, mas me vem como gancho, é que a mulher, a mãe, educa o filho e, normalmente, principalmente no interior, a mulher tem muito mais influência na educação, na formação, né, do que ela vê e acha ideal como figura masculina. Essa mulher, aí eu retomo até a questão do filme, né? Essa mulher que sofreu violência, que apanhou do marido, essa mulher que foi o tempo todo violentada verbalmente, ela passa para os filhos, ou para esse filho, às vezes ela tem filhas e filhos, e passa para este filho exatamente esse valor masculino de subjugar a mulher, seja na criação com as irmãs, seja na prioridade que tem
com o pai, até em questões, às vezes, de herança. A mulher, às vezes, antigamente respeitada porque tinha um marido, e aí o genro que dominava a mulher nem fazia parte daquela situação. É uma outra questão. Mas, no geral, eu quero dizer, a própria mulher educa. E por que essa mulher não muda, já que ela tem o poder de educar, de estar mais perto desse filho? E isso vale dentro de um contexto de massa, né? Por quê? Essa pergunta vale para os dois. Deixa eu responder e depois a Josiane, se quiser, ela complementa. Só existe um modo de quebrar este patriarcado. Esse patriarcado, eu estou dizendo que são regras sociais que a gente aprende erradamente e a gente, sem querer, achando que está criando bem nossos filhos, a gente está repassando para eles essa cultura patriarcal. Na minha opinião, no direito, eu só vejo uma saída para quebrar esse patriarcado, que é uma educação igualitária. É uma educação onde na escola você vai ensinar direitos humanos, em que todos são iguais perante a lei e como se exerce essa igualdade, né? Não é só o homem que cozinha, é a mulher que cozinha. Não é só o homem que cuida dos filhos, não é só a mulher que cuida dos filhos, o homem também cuida dos filhos, ele troca fralda. Eu vivo muito isso aqui em casa, porque a gente tem um filho especial, eu já falei isso até numa live que eu fiz outro dia. O meu marido, ele é aplaudido, porque ele é um pai. Ele coloca muito, ele se promove muito dessa paternidade dele nas redes sociais e todo mundo aplaude. Ele é um ótimo pai, meu Deus. Gente, olha só, não, ele é um ótimo pai, mas ele é um pai-pai. Então, aqui em casa, a gente não tem muito essa divisão de você que é mãe, você faz isso, você que é pai, você faz aquilo. Então, assim, se quebra com educação igualitária. Você tem que levar essa educação igualitária para dentro da sua casa, ensinar essa igualdade aos seus filhos. Você quebra isso ensinando igualdade de gênero. Pelo amor de Deus, igualdade de gênero não tem nada a ver com identidade de gênero. Deixe ensinar igualdade de gênero dentro das nossas escolas, que é exatamente isso. É exatamente ensinar que a mulher tem o mesmo valor que o homem, que ela é tão inteligente quanto o homem, que ela pode ocupar posições sociais iguais ao homem dentro da sociedade. Então, a gente precisa incentivar que mulheres sejam vereadoras, prefeitas, juízas, psicólogas, médicas, a gente precisa, jornalistas, a gente precisa incentivar nossas crianças a ocuparem as mesmas posições sociais e não valorizar quando essa posição social é ocupada por um homem, né? Então, a gente precisa ensinar isso dentro das nossas escolas, a gente precisa ter matérias sobre isso. A Lei Maria da Penha prevê uma alteração de currículo escolar que até hoje não foi implementada. A Lei Maria da Penha prevê que o policial, que é a porta de entrada dessa mulher, ele também entenda de igualdade de gênero, que ele tenha empatia, que ele tenha solidariedade com essa mulher que chega. Essa mulher não pode ser rejeitada, porque a gente tem que entender que ela já vem de um ciclo de violência. Se ela chega na delegacia e não é ouvida, mais uma violência está sendo cometida contra ela. Então, a gente precisa treinar nossas crianças, precisa treinar nossas forças de segurança. A Lei Maria da Penha prevê isso, e é uma parte da Lei da Maria da Penha que a gente ainda não colocou em vigor sobre isso. Agora, eu queria responder também, se você me permite, só a sua pergunta sobre o que um juiz pode fazer por essa mulher. Vai ser rapidinho. O juiz pode impor medidas protetivas contra o agressor. Quais medidas são essas, doutora? O juiz pode afastar o agressor do lar. Ah, doutor, mas a casa é dele. Não interessa, o juiz vai afastar e vai deixar você com seus filhos naquela casa até um segundo momento onde a coisa se acalma, e lá na vara de família vocês vão dividir o patrimônio. O juiz pode proibir o agressor de se aproximar de você, e essa metragem quem estabelece é você, se é 200, se é 500 metros. Pode proibir o agressor de frequentar os mesmos lugares que você,
Se você vai numa igreja, o juiz pode proibir ele de ir naquela igreja e deixar você frequentando. O juiz pode proteger o patrimônio dessa agredida. A mulher saiu da casa e toda a máquina de costura ficou. O juiz pode mandar buscar isso, mandar buscar os documentos, mandar buscar toda a estrutura de trabalho dela, se essa estrutura está dentro de casa. Ah, doutora, mas eu sou casada com um policial, eu tenho muito medo dele. O juiz pode buscar e apreender essa arma desse policial e ele ficar na corporação sem usar a arma pelo tempo que for necessário. Eu já vi policiais ficarem sem usar a arma mais de 5 anos, porque o processo terminou, mas ainda continuou a obrigação de não ser dele trabalhar sem essa arma. A mulher também, a juiz pode encaminhar a mulher e seus dependentes para um abrigo se ela tiver de ficar escondida dele porque ele prometeu matá-la. Ela pode, se ela saiu do lar naquele momento de violência, o juiz pode levá-la de volta ao lar sem a presença do homem. Ela tem o direito de sair do lar com os filhos e de permanecer afastada. Se por acaso as crianças estudam perto da casa onde ele está morando, o juiz pode transferir essas crianças de escola, o juiz pode transferi-la de local de trabalho e o juiz, por fim, pode fixar alimentos para ela. Se ela não tem dinheiro para comer, o juiz, naquele momento que ele fixar a medida protetiva, ele vai fixar uma quantidade de dinheiro que esse homem vai ter que pagar suficientemente para que ela sobreviva com as crianças. E se ele descumprir essa medida protetiva, ele vai preso. Entendeu? Sim. Hoje é crime descumprir medida protetiva. Doutora Keila, muito importante as suas informações, porque muitas mulheres que sofrem violência não conhecem seus direitos e não sabem a quem recorrer. Antes da próxima pergunta, ainda com a doutora Keila, eu vou lembrar nossos ouvintes que estamos dentro do microfone aberto, o programa que vai ao ar sempre aos sábados, de 9 às 10 da manhã. Eu sou a Neia Gesualdi, sempre com muito prazer, com muito respeito. Eu sempre, quando converso com os meus entrevistados, eu sou um aprendiz, também estou adquirindo informações importantes. E não vejo de forma diferente o jornalismo sem que, em primeiro lugar, ele seja um cumpridor da comunicação social ao pé da letra. Aquele que ajuda e a ponte para ajudar a levar as informações de acordo com as maiores dores, demandas do povo. Então, doutora Keila, e ainda antes da pergunta, ressaltando para os ouvintes, as minhas convidadas de hoje, doutora Keila Blanc de Quinop, juíza de direito, portanto, uma profissional de altíssimo conhecimento. O que a doutora está falando aqui, queridos ouvintes, anotem, guardem, porque vem de uma fonte realmente muito importante, conhecedora das nossas leis, dos nossos direitos enquanto mulheres. A outra entrevistada, muito importante também, suporte psicológico dentro da nossa conversa, a doutora Gesiane Marins. É uma honra receber vocês duas. Lembrando aos nossos ouvintes, se perderam o início da entrevista, poderão, lógico, acompanhar daqui para frente, mas, mais que isso, retomar as redes sociais através do www.ritmo104.com.br e dali vão achar links para Facebook, fanpage, YouTube e além, lógico, já vou pedir tanto a doutora Gesiane quanto a doutora Keila que também compartilhem, porque assim a gente vai poder ajudar mais pessoas. Voltando à questão que a doutora Keila estava falando, sim, Lei Maria da Penha, muito importante, a mulher procurar, a delegacia das mulheres, ou da mulher, colocação geral. Tem cidades que não tem delegacia da mulher, então a mulher procura a delegacia mais próxima à sua residência. Tudo isso
é muito importante ser lembrado, doutora Keila, juíza de direito, muito importante. Porém, o que nós também percebemos que muitas vezes a mulher procura a delegacia e muitas reclamam o quanto são ou se sentem constrangidas ao relatar violência, tanto doméstica quanto urbana, não importa o contexto. E muitas vezes os profissionais que as atendem, né, não têm a sensibilidade ou não estão tão treinados para poder abraçar esse ser humano que vai buscar, sobretudo, ajuda. Essa é uma questão. A outra questão é, uma vez que o agressor é condenado e preso, sempre, muitas vezes, este cidadão acaba sendo solto, esta mulher se sente medo desse agressor voltar, violentar e até matar. Infelizmente, já tivemos muitos casos na mídia sobre questões semelhantes. Então, são duas questões. A mulher que vai procurar ajuda e não tem um profissional devidamente treinado para ampará-la, e esse cidadão agressor preso, que logo é solto, ou porque pagou fiança, por um motivo ou por outro. Como fica? O que fazer? Como resolver? Além de tudo, há a questão da violência contra a mulher, é fato. Mas e a nossa sociedade? Os nossos governantes? O que nós, cidadãos, podemos fazer para que a gente consiga ter esse suporte adequado? Doutora Keila, por favor. Primeira pergunta sobre a porta de entrada, né, da mulher nessa delegacia e o comportamento dos agentes de segurança pública. A lei prevê que a mulher tem o direito de ser tratada da melhor e da mais adequada forma. Então, as ouvidorias das polícias hoje, elas têm seus telefones presos nas próprias delegacias. O que eu aconselho é, se você sofreu qualquer preconceito por parte do policial ou aconselhamento para que você voltasse para casa, porque nas cidades pequenas, geralmente, os policiais conhecem, né? As pessoas se conhecem, que você pegue aquele telefone da ouvidoria, que você telefone para a ouvidoria da polícia e que você denuncie isso. Não é obrigada a dizer seu nome, não é obrigada a dizer quem é que está dizendo, nem dar seu CPF, mas aquilo ali vai ficar registrado e o policial vai ter que se explicar para essa ouvidoria e para o superior dele. Então, esse é o meu primeiro conselho. E segundo, você insistir, não me interessa seu conselho, diga para ele, olha, eu sinto muito, mas não me interessa seu conselho, eu quero registrar a ocorrência, é seu dever registrar a ocorrência. Eu duvido que o policial, você dizendo isso, ele não registre a sua ocorrência. Duvido muito. Ainda que ele não o faça, volte então depois para falar pessoalmente com o delegado, que eu tenho certeza que a sua ocorrência será registrada. Por maior proteção que tenha esse homem dentro do seu meio social, havendo uma insistência da mulher, com certeza. Não deveria haver, porque esse policial deveria estar preparado para atendê-la. A Lei Maria da Penha propõe que ele tenha esse treinamento para recebê-lo, mas nem todas as delegacias são delegacias das mulheres, e a gente dá conta com esse fator que nas cidades pequenas todos se conhecem. A gente não desconhece que esse é um problema. Então, essa é a primeira resposta que eu te daria. A segunda pergunta foi sobre... Esse homem, esse violentador, esse agressor, uma vez preso, logo, muitas vezes, ele está solto porque ele foge, ou porque pagou fiança, ou porque tem um bom advogado, e essa mulher está lá e sofre novamente violência. Primeiro eu quero explicar o seguinte, que os maiores crimes cometidos contra a mulher no Brasil é a lesão corporal, a ameaça, se você me deixar eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou atirar em você, eu vou te deixar aleijada, né? Isso tudo é ameaça, e a injúria, que são crimes que você atribui a um determinado comportamento da mulher que não é verdadeiro, e vai para o Facebook e fala que ela é isso, que ela é aquilo,
vai para as redes sociais, né? E hoje até tem um crime bastante em voga entre adolescentes, que é, não só entre adolescentes, né? Eu digo que são pessoas imaturas, então se equiparam a adolescentes, que é a divulgação de fotos íntimas quando a relação termina, isso também é um crime que está bastante em voga, né? São crimes, infelizmente, de potencial ofensivo pouco reprimidos, porque a penalidade é pequena. Mas, assim, nós estamos vivendo num momento de isolamento social. A gente sabe agora que ficar 3 meses sem colocar o nariz fora de casa é uma coisa muito difícil. Então, não pense você que esse marido, namorado, ou até companheiro nas relações homoafetivas, porque elas também têm a proteção legal, né? Nas relações homoafetivas, se um homem sofrer a violência doméstica, a lei o trata com a mesma proteção. Não pense você que ficar 3 meses na cadeia é pouco, não. É muita coisa. Aprende-se muito em 3 meses. E a quantidade de reincidência não é tão grande quanto a gente pensa. Por isso que eu clamo que se acredite no Estado. Acredita quando o juiz vem para dentro dessa relação. Ele pode ser apenado uma vez. A medida protetiva, por exemplo, ela tem um prazo de vigência, 90 dias. Mas se essa mulher ir lá e disser que esse homem descumpriu essa medida protetiva e que ela quer extensão, doutor, olha só, estava proibido aqui dele falar comigo nas redes sociais e ele colocou um ponto lá no meu Messenger. Botou um ponto no meu Messenger. Olha só, ele tentou contato comigo. Esse ponto, só isso, já faz com que o juiz estenda as medidas protetivas para mais 90 dias, para mais 90 dias. Por isso é importante não só ela relatar na denúncia, como ela trazer a informação para o juiz desse descumprimento, porque o papel do juiz é esse. E hoje a gente tem até uma polícia exclusiva para a Lei Maria da Penha. Essa polícia, ela fica, a principal função dela, ela tem até uma viatura numa cor rosa diferente, é vigiar o cumprimento das medidas protetivas. Então, sem você menos desesperar, essa polícia bate na sua porta para te perguntar como é que está sendo o cumprimento dessa medida protetiva. Porque o juiz, quando ele dá uma medida protetiva para você, ele imediatamente coloca na mão dessa polícia especializada. Eu acredito que Pádua tenha um carro especializado, não posso afirmar agora, mas acho que tem. E essa polícia desse carro especializado vai velar pelo cumprimento dessa medida protetiva. E o importante é saber que, geralmente, quando você traz o juiz para essa relação, a relação muda. Principalmente porque, ao final, se o juiz entender que aquela relação tem jeito, que aqui a mulher só queria colocar um freio, ele pode, ao invés de condenar o agressor à prisão, ele pode condenar ele a frequentar um curso dirigido por uma psicóloga e uma assistente social. E esse homem, ele vai ter aulas sobre o que é o patriarcado, sobre a igualdade entre gêneros. Ele vai ter aulas e ele vai entender o que causa a violência, o quanto que a mulher sofre com a violência. Ele se coloca no lugar dela. Esse curso é um curso que é uma das penas que o juiz pode impor para esse homem. Eu posso garantir que a coisa muda. Doutora Keila, esse acompanhamento é muito importante. E se a senhora puder, numa outra oportunidade, informar para a gente se existe esse suporte aqui no nosso município, a gente pode esclarecer ainda mais para as mulheres, caso algumas que estejam nos ouvindo precisem. Vou passar agora a pergunta, a gente vai e volta, né, na pergunta. Estamos falando sobre a violência doméstica durante a pandemia. Essa é a pauta. Estamos abrindo o leque um pouco mais, porque a violência ela está em todo momento da nossa história e é importante fazer esse retrospecto, fazer esse apanhado geral. A próxima pergunta que eu vou fazer para a doutora Keila, após a resposta da doutora Gesiane Marins, vai ser exatamente sobre, a gente vai fechar um pouquinho mais esse funil na questão da violência doméstica. Antes, vou perguntar para a doutora Josiane o seguinte: como
que as mulheres que sofrem violência podem receber ajuda psicológica? Essa pergunta também vale, lógico, para a doutora Keila, juíza de direito, mas farei a pergunta, nesse momento, para a doutora Josiane, por favor. Então, Gessiane. isso. A gente tem que... O apoio psicológico, vamos falar da pandemia, vou falar dos dois contextos, tá? Porque das duas situações, tanto agora na pandemia quanto sem pandemia, né? Porque a gente tem que trabalhar com as duas possibilidades que a gente acredita que muito em breve a gente vai estar livre dessa situação. Mas na pandemia, as pessoas devem procurar a rede de apoio à saúde pública da sua cidade. Então, eles estão trabalhando também de forma remota, né, com atendimento online. Então, tem que procurar aí a rede pública de saúde pública de apoio, né, psicológico da sua cidade. Então, no caso, você pode procurar o CAPS, você pode procurar a própria Secretaria de Saúde, para você procurar saber como que a ajuda está sendo oferecida dentro da sua cidade em relação a isso. Fora da pandemia, além desses órgãos continuarem, né, funcionando, a gente também tem hoje na nossa cidade a FASAP, Faculdade Santo Antônio de Pádua, que eu sou professora lá, ela oferece serviço gratuito aos alunos. Os alunos oferecem, né, a instituição, os alunos que estão no seu penúltimo período do curso de psicologia, eles são supervisionados, os atendimentos são supervisionados pelos seus professores, e aí essas pessoas podem se direcionar até a Faculdade Santo Antônio de Pádua. Se esse quadro mudar para o segundo semestre, ou seja, se esses alunos passarem a poder oferecer esse atendimento gratuito e remoto, porque a gente está aí com o Conselho Nacional de Educação, junto com o Conselho Federal de Psicologia, discutindo sobre isso, a gente também vai colocar nas nossas redes sociais, professores e a própria instituição comunicando. Mas o que a gente pode trabalhar agora são com essas duas possibilidades, tá? Saúde pública, na verdade com a única, né? Saúde pública oferecendo o trabalho, o atendimento remoto a essas pessoas que estão nessa situação de crise, né? Vamos dizer assim. É importante ressaltar que nessa fala que a doutora Keila colocou, que ela foi colocando do ciclo também, né, de buscar a ajuda, e aí você também foi colocando muito da situação de, eu chego numa delegacia, às vezes não tenho um profissional com competência técnica para atender. Faz parte do processo, claro que a denúncia é o principal, primeiro tem que denunciar para que a justiça haja frente a isso. Mas essa mulher, ela vai precisar de suporte psicológico. Então, até por uma questão de aprender a comunicar, aprender a se posicionar, vergonha, sustentar essa escolha, porque denunciar é uma escolha. Por isso que muitas optam por não querer denunciar, porque não estão preparadas emocionalmente, psicologicamente para isso, né? Então, tudo isso é um trabalho paralelo, a denúncia e o apoio psicológico. Isso vem como? Por meio de um trabalho de conscientização. Se não houver um trabalho de conscientização, não adianta a gente dizer assim, a mulher tem que mudar a sua postura frente à sociedade, ela tem que se posicionar de uma maneira diferente. Ela sabe que tem também. Ela sabe que tem que ser diferente da maneira, mas ela não consegue. Ela não tem suporte emocional e nem aprendizagem emocional suficientes para ela lidar com essa situação. Isso vem por meio de um trabalho de conscientização que a doutora Keila colocou muito bem, através da educação, através das escolas, através da nossa formação enquanto cidadãos, né? Enquanto pertencentes a uma sociedade. Me fez até lembrar, rapidinho vou dar um exemplo, eu estava no encontro de mulheres empreendedoras e falando sobre a dificuldade da mulher em empreender, ter a sua autonomia financeira e etc. Aí todo mundo estava conversando e no meio da fala eu falei assim, olha gente, é claro que eu reconheço a dificuldade da mulher, porque a gente carrega uma questão aí histórica, social e cultural, né, dessa mulher ganhando menos, dessa mulher educando os filhos, sendo responsáveis por isso tudo dentro de casa. Mas tudo foi muito, ao longo do meu casamento, ao longo da minha relação conjugal, isso sempre foi tudo muito claro. E por que eu tive essa possibilidade de ser muito claro?
porque eu tive lá desde a minha infância esse esclarecimento dentro da minha casa, dentro da escola, né, dos meus próprios professores também. Então, não é porque eu sou a diferente, a Gesiane, levanta a bandeira para ela. Não é isso. Não é querendo me valorizar. É no sentido de que, reforçando que isso vem por meio de uma construção social. Se não houver essa construção educacional social, a mulher, ela percebe a necessidade da mudança, mas ela não sabe como ela vai modificar. Então, quando eu ficava fora, trabalhando, às vezes 5 dias na semana, meu filho com 6 meses, eu recebia, às vezes, das próprias mulheres dizendo assim, mas você tem coragem de deixar o seu filho para você trabalhar? Ué, eu estou buscando, eu estou correndo atrás exatamente do sustento dele, né? Da maneira do amanhã, ele poder olhar para trás e poder ver que mãe foi essa que contribuiu para a sua educação, para a sua criação. Mas aí vem uma percepção de que se eu trabalho fora, eu abandono meu filho, né? Porque tem muito dessa construção que ele está abandonado. E aí a gente entra numa outra discussão, mas que envolve relação conjugal. Isso envolve qual é a família que também aguenta isso? Qual é o casal que aguenta isso, que sustenta isso, que apoia a mulher dentro dessa decisão, dentro dessa escolha, né? Então, são esses os fatores. Doutora Gesiane Marins, importantes as suas colocações, ressaltando que estou falando com a mestre, doutora, uma grande conhecedora da alma e do comportamento humano. Mais uma vez tocou num ponto, na palavra, a questão cultural, que envolve tudo, e mais uma vez a gente volta para a educação, né? A casa, a mãe, essa mulher que educa o filho de forma diferente da filha. Ela pensa assim, mas né, esse filho tem que ser um homem forte, né? Não, ele vai ser muito submisso, vai sofrer consequências também com uma mulher com a personalidade mais forte, vai ser, entre aspas, um homem bobo. Quer dizer, uma grande besteira. Só que lá na frente, uma sobrinha dela, uma vizinha, uma criança que também, uma menina, que está sendo criada de forma submissa, vai sofrer violência. Então, é uma questão cíclica, onde todo mundo perde a violência, né? Não é porque você tem um filho e vai educar ele de maneira, entre aspas, solta e livre, inclusive para achar que pode agredir mulheres, porque lá na frente isso volta. Porque a nossa sociedade é uma roda que gira literalmente. Então, me faz pensar, por exemplo, colocando de maneira prática, o filho é um homem que aprendeu a ser muito agressivo. Ele se casa com uma determinada moça e educa a filha dele a ser submissa e o filho diferente. Lá na frente, ele vai ver essa filha dele apanhando de um outro homem, porque muito mais do que essa família onde ele está inserido, essa mulher, essa família, a outra família vai sofrer consequência. E ninguém quer isso para ninguém. E, além de tudo, tem uma outra frase também, né, que a gente escuta muito falar, é assim, meu marido me ajuda muito, né, dentro de casa. As pessoas não falam isso? Meu marido me ajuda muito dentro de casa. Não, ele não te ajuda, ele cumpre com as obrigações dele. Mas a gente está acostumada a dizer isso. Meu marido me ajuda. Meu marido me ajudou muito quando meu filho nasceu. Não, ele não me ajudou, ele foi pai. Onde que estava escrito isso, de que tem a obrigação, até aqui é o pai, até aqui é a mãe. Não, essa é a obrigação do pai. Nós criamos isso. E aí, quando rompe com isso, gera revolta no outro, porque isso não é a minha obrigação. Doutora, a gente precisaria de umas 3 horas para a gente falar sobre esse assunto. Várias questões. Eu sempre me empolgo muito no bate-papo, porque eu esqueço até que a gente está falando da rádio, que a gente está na roda, e eu gosto muito de conversar sobre tudo. E sou bastante curiosa. Isso começa, sobretudo, na infância, né? A menina brinca de boneca, o menino brinca de carrinho. Aí, quando cresce, a filha vai cuidar do menino e da menina, o homem não precisa desse trabalho. Quer dizer, por aí isso já puxa um grande novelo. Mas a gente vai aprofundar essa questão, é uma questão psicológica e histórica e cultural, que foge um pouquinho ao tempo. Eu prometi que depois da sua resposta eu voltaria à doutora Keila, juíza de Direito, doutora Keila Blanc de Knop. Doutora Keila,
Nós estamos em plena pandemia, já falamos disso anteriormente, estamos loucas, para sermos livres, para poder comer uma pizza fora de casa, sermos mais livres, mas é um momento muito importante, a gente está se resguardando, né? Sempre faço entrevista com o Dr. Marco Antônio, médico pneumologista, que eu respeito bastante, e ele fala, cuidando de você, você está cuidando do outro, das pessoas que você ama. Então, estamos fazendo essa entrevista remotamente. E a questão da pauta é que os casais estão convivendo obrigatoriamente muito mais próximos. E a pandemia, em alguns países, se estendeu aí 2, 3 meses. Nós estamos mais ou menos há 1 mês, quase 10 meses, não sei precisar exatamente. A violência doméstica na pandemia, por que ela se dá de maneira tão mais pontual? Na verdade, nós estamos nas restrições de saída desde o dia 12 de março. Bem lembrado. Então, nós vamos aí para entrando no terceiro mês, né? Já fizemos 3 meses, né, de isolamento. E, como eu disse no começo, o isolamento, ele propicia a violência. Sem a dúvida. Violência, né, o homem, ele não vai bater na mulher na frente dos outros. Ele não vai dizer burra, idiota, gorda, você não vai sair com essa roupa na frente da mãe dela. Geralmente são crimes que são cometidos dentro de casa, dentro do quarto, né? Então, o isolamento, ele propicia. Aí você fala assim, mas aumentou o número, por conta de quê? Então, o isolamento, ele é a causa? Não, ele não é a causa. Mas ele favorece o cometimento do crime, né? O isolamento por conta da pandemia, ele favorece o agressor, ele está no ambiente que é propício para agressão. Ele nem precisa preparar esse ambiente. Já está pronto, já está dentro de casa. E por quê? Né? Porque geralmente esse homem, a doutora Gesiane já abordou, ele perdeu o emprego, então ele está nervoso dentro de casa porque ele perdeu o emprego. Se para nós mulheres, que já somos culturalmente mais caseiras, está sendo difícil, imagina para ele, que é um homem que a todo momento sai à caça do dinheiro, à caça, né? De qualquer coisa. Ele está acostumado a tomar cervejinha com os amigos, ele não pode mais fazer isso, ele não pode mais ir no barzinho de costume, ele só tem em casa. E em casa estão as crianças, prender criança dentro de casa é estresse. De certo que a gente está vivendo um momento mais estressante, todos nós estamos mais deprimidos, todos nós estamos propensos e mais a ser menos pacientes com as coisas. Isso é uma característica que está nascendo aí da pandemia. Então, isso tudo propicia a violência. Então, por isso que se aumentou, porque as pessoas estão convivendo mais, não tem mais a válvula do escape, que é dar aquela saidinha para esfriar a cabeça. Então, os casais estão convivendo o tempo todo e, por conta disso, nasce o ambiente mais do que propício para o cometimento do crime, né, da violência doméstica. Estamos quase no finalzinho, muita coisa ainda importante para ser ressaltada aqui. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual pergunta a psicóloga doutora Gesiane Marins que eu não fiz e que deveria ter feito dentro do contexto dessa pauta, a pandemia, violência doméstica na pandemia? E respondendo, eu pergunto também para a doutora Keila, uma pergunta que não foi feita, e vocês, por gentileza, acrescentem as informações relevantes que podem faltar para os nossos ouvintes, por gentileza. Vamos lá. Eu acho assim, uma pergunta, quem está mais vulnerável a isso? Ninguém. Não tem esse grupo, né? Quem está mais exposto a isso? Isso pode acontecer dentro de um casamento estável de 30 anos, de 20 anos, de 15 anos, dentro de qualquer casamento. Então, não precisa ter uma história de casamento ruim para você chegar ao ponto de ser violentada.
principalmente nessa situação de isolamento. Como que eu posso me prevenir em relação a isso, né? Como que eu posso contribuir para que não chegue neste ponto dentro da minha relação? Buscando formas e meios do seu controle emocional, da sua percepção real sobre o ambiente, a situação que você está inserido. Como isso, Gesiane? Com terapia? Hoje nós estamos tendo uma facilidade maior através dos meios de comunicação, através da internet, né, através da tecnologia, através da rádio, através dos meios de comunicação de uma maneira geral. Então, buscar conhecimento sobre controle emocional, eu acho que é o principal, buscar conhecimento sobre controle emocional. Isso serve tanto para uma situação, para um ambiente de violência, quanto para um ambiente que não é de violência. Isso você está fazendo por você. Você não está fazendo pelo seu casamento, você não está fazendo pelo seu filho. Primeiro ponto é a gente cuidar da gente mesmo, né? Nos preocuparmos com o nosso emocional, para depois a gente conseguir estar preparado para superar os conflitos externos, as situações externas que estão por vir. Como a própria doutora Keila colocou, ninguém está na sua situação mais normal. Nós não estamos. Né? Nós não estamos no nosso controle emocional dentro de um padrão de normalidade. Estamos com demandas maiores de trabalho, estamos com maiores preocupações, estamos com incertezas. Nós nunca aprendemos tanto a lidar com a incerteza como agora. Nós não sabemos do amanhã. A gente já não sabia, agora muito menos, né? Então, a gente tem que aprender agora a aproveitar os canais de comunicação para a gente aprender a lidar com isso. Então, buscar conhecimento sobre a área mesmo da psicologia, os psicólogos que estão dando apoio psicológico online. Quem quiser nos seguir, sou eu e minha sócia. Nós temos no Instagram, @JTPsicologia, @JTPsicologia. E lá a gente sempre faz lives, a gente faz grupos, né, de reflexão sobre problemas emocionais, vídeos. Então, tudo isso pode te ajudar a trazer um maior acalento, um maior conforto nesse momento. Tanto para as mulheres que estão sendo violentadas, vivendo nessa condição de violência, que a denúncia é o principal, mas para buscar aí coragem para tomar essa decisão, elas buscam apoio psicológico e esclarecimentos sobre quais são os tipos de sofrimentos que elas podem estar passando ou sofrendo, tá? Esse espaço online é fundamental. A senhora pode repetir, por gentileza, o endereço eletrônico? @JTPsicologia. Ok. Doutora Keila, a senhora também gostaria, acredito, de deixar telefones, endereços eletrônicos para as mulheres acessarem, onde procurar. Isso tudo é muito importante. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado? Porque é impossível perguntar tudo em uma hora, né? Mas eu tenho uma coisa que eu acho muito importante, que é assim, o termômetro de uma relação abusiva. Doutora Keila, o que a senhora entende ou o que eu posso entender? Será que eu não estou vivendo uma relação abusiva? Eu não sei dizer se eu estou vivendo uma relação abusiva. Qual o termômetro? Quando eu tenho medo dele? Não. Como eu disse aqui, eu não acho que seja um medo o termômetro de uma relação abusiva. Porque as discussões, aquele momento do ciclo da explosão, pode gerar até um feminicídio, que é a morte dessa mulher. Ninguém que tem medo do outro vive com o outro, dorme na mesma cama. Essa mulher que é morta por esse homem, ela nunca acredita que o companheiro, o pai dos filhos dela, que viveu com ela tantos anos, vai matá-la. Se ela acreditasse nisso, ela não estava ali. Ninguém quer ser morta. Então, eu não acho que o medo seja o termômetro de uma relação abusiva. Eu acho que o termômetro de uma relação abusiva é a baixa estima. Quando você já começa a ter doenças psiquiátricas, ficar deprimida, com síndrome do pânico, pensar em suicídio, né? Quem não tem autoestima, ela não se mantém igual numa relação. A pessoa vai ficando acuada com aquele constante: você é burra, você é gorda, você vai perder a guarda dos seus filhos se você me deixar. Que juiz que vai acreditar em você se você não tem trabalho, se você não consegue sustentar?
seus filhos, né? Isso tudo, ao longo do tempo, vai minando essa mulher, deixa ela nessa circunstância de baixa estima. Então, se dentro da tua relação você se sente em baixa estima, você vive uma relação abusiva. Você vive uma relação dentro da violência doméstica. E é aquilo que eu falei, você não se culpe porque você não consegue sair desse ciclo sozinha. Você precisa de ajuda familiar, das suas amigas, da igreja, você precisa da ajuda do Estado, da Secretaria de Saúde do teu município, da assistência social do teu município, para que você consiga sair desse ciclo de violência. E eu queria também deixar os canais de atendimento, porque embora a gente esteja dentro da pandemia, os canais de atendimento eles não estão sem funcionar. E os canais hoje, se você não se lembrar de nada do que a gente falou aqui, eu quero que você se lembre de um número, do 180, que é um número do governo federal, que toda mulher pode se reportar lá para denunciar, para tirar dúvida, sabe? Porque às vezes a mulher não sabe nem o que é violência doméstica, se ela vive, liga para o 180, é uma ligação gratuita. Se você está vivenciando a situação de violência, é hora de ligar para o 190 da Polícia Militar. Ensine seus filhos a ligarem para o 190. Vem cá, filhinho, olha, se isso estiver acontecendo com o papai e com a mamãe quer que você ligue para a polícia e o número é esse, ó, 190. 190. Você liga, filho, quando o papai começar a bater na mamãe, você liga para o 190, tá? As delegacias, elas estão, se você não quer ir na delegacia, não quer correr o risco de ter contágio com outras pessoas, e quer ficar em casa, mas quer registrar a ocorrência, você pode fazer isso de forma online. Preocupa-me muito. Você procura registro civil, registro de ocorrência online, que vai aparecer lá. Se você tiver dúvida no preenchimento, você liga para o 197, que eles ajudam a preencher. E preocupa-me muito as mulheres que são excluídas digitalmente. A rádio alcança onde o computador não vai. Então, para essas pessoas, eu digo o seguinte, vão até uma delegacia. Para vocês, a única saída é ir até a delegacia se você não tem acesso digital a nenhuma dessas informações. Existe um projeto também que nasceu durante a pandemia, chamado As Justiceiras. É um projeto derivado da Justiça de Saias. Ele nasceu durante a pandemia justamente para ajudar mulheres que estão passando por situações de violência doméstica. Você acha as justiceiras no Instagram, e ali tem um telefone que você pode marcar uma hora que o agressor não estiver em casa para elas te ligarem. Ali elas aconselham, ali tem médica. O programa começou tem mais ou menos uns 2 meses, eles têm mais de 2.000 voluntárias. Se você quiser trabalhar com isso também, se voluntariar para ajudar outras mulheres, as justiceiras é um caminho. Então, assim, tem muitos programas como Natura, a Avon, a doutora Josiane já falou, que você pode procurar, né? Então, há muita coisa, só que você precisa ir até uma delegacia denunciar. Muito importante mesmo. É um tema que vai ficar, se vocês aceitarem o próximo convite, falar exatamente do feminicídio. A gente usou essa palavra algumas vezes, a senhora colocou muito bem, não quis entrar na questão para a gente não fugir um pouco desse contexto violência na pandemia, que não deixa também de acontecer feminicídios dentro desse momento, mas é um tema que merece um destaque muito próprio, né? Muito importante. É o meu tema preferido, não deixe de me convidar. Já está convidada, doutora Keila, já está convidada. Eu estou aqui olhando o tempo, querendo continuar mais, mas rádio a gente tem esse time, né? Logo depois vem outro programa e não gostaria que cortassem a gente, não porque eles queiram também, mas pela questão do cronograma mesmo, da programação. Alguma pergunta que eu esqueci de perguntar que vocês gostariam de acrescentar? Fiquem à vontade. Não, eu quero só agradecer. Pode falar. Eu quero agradecer a oportunidade de dizer que eu estou à disposição para ajudar a qualquer momento que vocês precisarem, tá? Fácil me encontrar.
e foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que essa palestra tenha ajudado alguém, ou principalmente ficarei muito feliz se essa palestra ajudou você a ajudar alguém. Porque a gente acha que a violência doméstica às vezes está muito distante da gente, mas ela está ali numa vizinha, ela está numa amiga, ela está numa irmã. Então, se eu contribuir para a sua formação e isso é suficiente para você ajudar alguém, eu ficarei muito feliz e me encontro à disposição até para tirar qualquer dúvida no meu Instagram ou Facebook pessoal, né, que é Keila Blanc de Knop, todo mundo me acha lá. É aberto, pode deixar perguntas lá que eu me disponho a responder. Queria também agradecer imensamente a oportunidade desse espaço, pela 104,7 FM, pelo convite da NEA, pela oportunidade de estar aqui com a doutora Keila. Exatamente aonde houver espaço para a gente levar maior conscientização, maior proteção às pessoas, é lá que eu estarei, que nós estaremos, né? Esse é o nosso papel, meu papel, o seu papel, o nosso papel, enquanto pertencentes a uma sociedade, e contem comigo para o que vocês precisarem, que for aí útil para a maior conscientização da população e ajudar a população de uma maneira geral. Muito obrigada. Para mim foi um grande prazer. Os ouvintes vão falar, já acabou. Mas estou aqui para lembrar o seguinte, essa entrevista continuará nas redes sociais, através do Facebook, da rádio, que é FM Pádua, mas também no site www.ritmo104.com.br, e com toda certeza eles vão acessar e vão encontrar essa entrevista que foi simplesmente, ao meu ver, dentro do que eu vi e aprendi, do que vai ajudar, sensacional. Muito obrigada. Então, pessoal, encerrando por aqui mais uma edição do Microfone Aberto. Um grande prazer, uma pauta muito, muito importante. Falamos hoje sobre a violência doméstica contra a mulher em tempos de pandemia. Eu conversei com a juíza de direito, doutora Keila Blanc de Knop, e com a mestre e doutora em psicologia, doutora Gesiane Marins. Agradeço mais uma vez por terem aceitado o convite e já estão convidadas, sim, para uma próxima edição. Vamos falar de feminicídio, vamos falar um pouco mais e aprofundar um pouco mais nos detalhes sobre a violência contra a mulher e como essa mulher deve agir caso esteja vivenciando essa situação. Grande abraço, muito obrigada e até a próxima.